Shalom, bom dia! Hoje é domingo, dia 18. Nós estamos aqui em mais uma devocional. Nós temos aí uns mais de 10 dias para Deus estar falando conosco através dessas ministrações. Quero convidar você que está assistindo as ministrações, tire um tempinho, pegue um caderno, sabe? Comece a anotar aquilo que Deus fala no seu coração. Comece a anotar as suas orações. Eu tenho um caderno, isso aqui é meu planner, mas eu anoto nele também. Comece a anotar as palavras, aquilo que o Senhor fala no seu coração, né? Orações, sonhos. Isso é muito bom, porque você vai estar vendo ali. Muitas vezes a gente deixa só na nossa memória e a gente acaba esquecendo, muitas das vezes, de sonhos, daquilo que o Senhor projeta no nosso coração. Então é muito bom. Eu sempre, onde eu vou, eu levo um caderninho e eu anoto tudo, quando Deus fala, quando Deus me repreende, porque Ele também repreende a gente, mas eu sempre estou anotando. Hoje nós vamos falar na nossa devocional sobre Esther, sobre os pilares de Esther, do comportamento de Esther. Isso me chamou muita atenção quando eu estava estudando sobre as mulheres e eu pude aprender muita coisa com ela, né? Para você, eu não vou ler porque a história é bem longa, mas eu vou resumir ela para você, né? Esther, ela não foi criada com os pais, ela foi criada com um primo que se chama Mardoqueu e ele criou ela ali. E quando ela cresceu, chegou ali na sua fase de moça, né? O rei estava casado com a rainha Vasti. E num certo momento em que ele estava celebrando uma festa, ele mandou chamar Vasti para mostrar a sua esposa, para poder celebrar com ela. E naquela época, quando uma rainha negava um pedido de um rei, ele não podia permanecer casado com ela, porque isso era uma afronta, era uma desonra muito grande, né? Em alguns momentos, dependendo do que era feito, poderia até levar à morte, né? Por conta disso. Mas aí o que aconteceu? Ela não aceitou estar na presença do rei naquele momento. Ele se sentiu afrontado e os seus conselheiros, né, achou melhor não permanecer casado com ela. O que aconteceu? Ele precisou casar-se com outra esposa para se tornar outra rainha. E ali ele convocou todas as virgens da província, de todas as províncias, para que ele pudesse escolher uma esposa, né? Claro que aí não é assim. A gente acha que mandou vir todo mundo que era bonito, todo mundo que era virgem, não. Antes disso, elas passaram por um momento de preparação. Você imagina uma mulher em um ano se preparando em um salão de beleza, com os melhores produtos, com os melhores óleos, com massagem, com cuidado, dos pés à cabeça, por um ano, para só se apresentar ao rei. Não, ela não se preparou um ano para chegar lá e casar, não. Para se preparar para o rei, para que o rei pudesse escolher quem ele gostasse. Então, ela se preparou durante um ano para que ela pudesse se apresentar ao rei. Então, o primeiro pilar de Esther foi a paciência. Para que possamos desfrutar de um novo tempo na nossa vida, é preciso saber aguardar com paciência o tempo certo de todas as coisas. Eclesiastes 3:1 diz assim: há tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? Imagine uma jovem querendo se casar, né? Quando eu era jovem, eu tinha muito sonho de ter uma família, de construir uma família, de ter meu esposo, de ter meu filho. Então, você imagina, né? Parece que quando chega nessa fase, a gente fica assim, extremamente ansioso para que a gente pudesse alcançar, né? De ter uma família, de se casar, quando você conhece alguém, né? Hoje, muitas coisas nós temos sofrido porque nós não temos tido paciência, nós temos quebrado etapas, quebrado princípios. E isso tem gerado consequências muito fortes, né?
Hoje, normalmente, nós namoramos e logo nos casamos. Claro que tem que se casar, mas tudo tem o seu tempo e a forma certa. Não quebrando etapas, mas cumprindo princípios, né? Namorando, noivando, casando. E isso estabelece uma estrutura, estabelece uma base num relacionamento, um conhecimento com a outra pessoa. Então, você imagina ela ali 1 ano se preparando, querendo saber tudo sobre o rei, e sabendo guardar o seu coração da ansiedade, né? 1 ano naquela ansiedade sem saber se o rei ia te escolher ou não. E o segundo pilar é a obediência e humildade. Existe uma ligação muito grande entre ser obediente e ser humilde. Ninguém humilha alguém humilde. Isso é muito importante. Porque tem pessoa que acha que muitas vezes ser obediente é estar se humilhando. Não. Ser obediente é um princípio, né? Muitas das vezes não é fácil obedecer, né? Nem tudo, muitas vezes a gente vai concordar e vai querer obedecer, mas isso é extremamente importante. Quando nós obedecemos, nós cumprimos um princípio e muitas vezes nós nos guardamos de sofrer muitas coisas, né? E ela sempre foi obediente ao seu primo, né? Quando ele falou, olha, vai ser assim, 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 ele sempre dando instruções. E ela sempre cumprindo para que isso acontecesse, para que o casamento dela desse certo. E a humildade, gente, a palavra do Senhor diz, né, que o Senhor Jesus, ele era manso e humilde. E ele fala muito sobre humildade, sobre nós deixar o nosso ego de lado e sempre se preocupar. Não apenas se a gente está certo ou se a gente está errado, mas sempre ser humilde de reconhecer que muitas vezes somos falhos, reconhecer que muitas das vezes nada é do jeito que a gente quer, e isso é difícil. Tanto quanto é difícil obedecer, quanto é difícil você ser humilde, né? Porque é algo que você tem que abrir mão de você. E quando a gente abre mão da gente, é difícil. Quando a gente obedece, a gente abre mão da nossa escolha e daquilo que queremos. E quando nós somos humildes, nós abrimos mão do nosso ego. Abrimos mão, né, das nossas certezas, porque nós o tempo todo queremos mostrar que nós estamos certos, né? Ou que nós podemos alguma coisa. E isso foge da humildade. Então, quando os dois caminham junto, você pode ter certeza que você vai se importar menos com o que as pessoas falam sobre você, e sim com o resultado que você quer produzir. Quando nós obedecemos, nós cumprimos o princípio da semeadura, porque quando nós obedecemos, nós estamos não apenas cumprindo algo que é para ser feito, mas nós estamos plantando uma semente. A semente da sabedoria. A obediência gera sabedoria e a humildade gera reconhecimento, gera crescimento. Então, quando você se importa menos, você pode ter certeza, você não é humilhado. E nem por ser obediente quer dizer que você é menor a alguma coisa ou alguém. Então, existe uma ligação muito grande em ser obediente e ser humilde. Ninguém humilha quem é humilde, né? Não é porque você não está reconhecendo ou porque você não está fazendo aquilo que você quer que você está se humilhando. Aprenda uma coisa, sempre que você estiver aplicando algum princípio, Deus ele está querendo que você semeie alguma coisa. Não para crescimento muitas vezes do outro, mas para crescimento no seu interior, né? Muitas vezes a gente não quer se mostrar fraco, quer se mostrar forte o tempo todo na questão de resistência, mas na verdade nós precisamos disso, nos humilhar para que o Senhor trabalhe em nós. Essa questão de ser humilde, essa questão de ser obediente é algo que o Senhor quer tratar dentro de nós, né? Muitas das vezes eu quero ser só certa, eu quero ser só a que quer comandar as coisas, eu quero que seja só do meu jeito. E as coisas têm que ser do jeito do Senhor, porque nós sofremos menos e as coisas se tornam mais fáceis. Amém? O terceiro ponto é a fidelidade. Esther foi fiel ao seu compromisso, mesmo que aquilo levasse à morte, né?
quando Amã fez ali vamos dizer assim, uma estratégia com que o povo de Deus, né? Quando ele passasse pela rua, ele queria que o povo de Deus se curvasse a ele. E o primo de Esther não se curvava. E o povo que era do povo de Deus não se curvava diante de Amã, né? Que era vamos dizer assim, um gerente, alguém que comandava, um administrador, um governador do príncipe, então do rei. Então ele queria que o povo se curvasse a ele, e ele ficou com tanta raiva disso que ele fez com que o rei gerasse uma ordem com que o povo que não se curvasse diante do rei, diante dele, fosse morto. E mesmo assim, Esther ela estava num lugar, vamos dizer assim, privilegiado, quando o rei a escolheu, quando o rei casou-se com ela. Ela poderia ter tirado dela, né? Falar assim, não, eu já casei, não tem mais nada a ver com isso. Mas não, ela assumiu o compromisso, a fidelidade. Eu sou do povo de Deus. Então, se eles morrerem, eu vou morrer também. Lembra que eu falei que sobre a diferença entre fidelidade e lealdade? Fidelidade é quando você cumpre aquilo que você assumiu, né? Você assumiu ser casado, então você assumiu ser fiel àquela pessoa. Você tem um filho, você assumiu cuidar, amamentar, fazer com que ele cresça. Então você assumiu o compromisso com aquela pessoa, é um compromisso que você assume. E a lealdade é algo que você faz muito além do seu compromisso. Você faz com amor, você faz com dedicação, você escolhe ser leal à pessoa quando a pessoa não está, você escolhe cuidar da pessoa, você escolhe, são coisas que são princípios que você escolhe que está fora do seu compromisso, né? Fora da sua obrigação. Quando a gente faz as coisas fora da nossa obrigação, muito mais além daquilo que é nos colocado para fazer, nós estamos sendo leais. Então ela foi leal, ela foi fiel ao povo dela, ela foi fiel ao Senhor. Então ela chegou ao rei e falou, olha, se o meu povo morrer, eu vou morrer também. E aí, no momento, no quarto pilar dela, que é a ousadia, Esther foi ousada no momento em que decidiu quebrar a regra e entrar na presença do rei. Contudo, não desonrou seu marido, mas chegou com o coração quebrantado diante dele. Né? Ela só podia se apresentar diante do rei se o rei a chamasse. Ao contrário disso, ela não poderia ir. Então, o que aconteceu? Ela pegou, fez oração, orou, jejuou por 3 dias. E ali orando e jejuando, pedindo uma estratégia a Deus com o povo dela. Ela mandou uma mensagem para o primo, para que eles pudessem estar se reunindo e orando, para que pudesse haver uma forma deles, né? Como a palavra do rei, toda a ordem do rei não podia ser revogada, então alguma estratégia para que ela pudesse remanejar de uma forma que o povo dela não pudesse ser saído prejudicado, né? Aí o que aconteceu? O rei não a chamou, mas ela primeiro se preparou, orou, buscou o Senhor, jejuou e se apresentou diante do rei. Só que em forma de humilhação, com o coração quebrantado, humilde, pedindo por favor, né? Muitas das vezes a gente quer enfrentar situações e queremos nos apresentar já com o peito aberto, já querendo mostrar autoridade. Ah, não, é assim que faz, é assim que tem que ser, né? Querendo ser na força do nosso braço. O Senhor fala, não precisa ser na sua força, né? Quando nós falamos de mulheres fortes, nós falamos das mulheres que recebem a força do Senhor. Quando nós queremos agir por impulso, na nossa força, muitas das vezes as coisas vão mal. E aí o que aconteceu? Ela foi com o coração quebrantado, humilde e falando com o rei ali de forma sábia, de forma cuidadosa, de forma amorosa. E ele, aquilo ali mexeu com o coração dele, porque ela não foi cheia de autoridade, falando, não, você é o meu esposo, você tem que me ouvir. Não. Ela foi, desobedeceu a ordem do rei, mas ela quebrou essa regra
com um coração humilde, debaixo de oração, debaixo de direção. E muitas das vezes a gente faz as coisas tudo fora debaixo da direção. A gente só vai orar depois que fez, depois que deu errado. E o Senhor, ele fala assim, olha, aquele que tiver intimidade comigo, eu revelarei a eles o meu segredo. Você imagina quando você tem uma intimidade tão profunda ao Senhor, ele se revela a você. E para finalizar, perspicácia. Esther foi inteligente e não se deixou ser guiada por suas emoções, mas sim pelas suas convicções. Você imagina a situação dela, né, diante de um decreto de morte sobre o seu povo, sobre a sua família, sobre a sua vida. Ela poderia assim descabelar e querer correr diante do rei e falar: olha o que vocês estão fazendo, pelo amor de Deus, e agir pelas suas emoções. Não, ela ainda esperou alguns dias pedindo direcionamento a Deus. Ela esperou alguns dias em oração, em um jejum, para que Deus pudesse dar a estratégia certa. Talvez nós não estamos orando pedindo estratégia, talvez nós não estamos orando pedindo direção. Nós queremos fazer tudo da forma que vem à nossa mente, direto das nossas emoções, e é assim que nós temos dirigido o nosso trabalho, é assim que nós temos dirigido a nossa casa, é assim que nós temos dirigido a educação dos nossos filhos, nas nossas emoções e não nas convicções. Ela tinha uma convicção que Deus era com ela. Então eu quero convidar você hoje a ter a convicção que Deus é com você em toda situação. Peça estratégia, não importa o problema que você esteja passando, se é um decreto de morte, né? Se é um decreto de luta, de uma guerra muito forte que você precisa travar, mas peça direção em oração, jejue ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que crastas de demônios são quebrados em jejum. Se é algo que você não está vencendo na força do seu braço, que a gente sabe que não vence, nós temos que então que entrar em jejum e oração, e que Deus, ele vai te dar a estratégia, ele vai te dar a palavra certa, ele vai virar a chave que for preciso, mas é preciso a gente estar com o coração obediente e humilde. E oração e jejum é a resposta de todas as coisas. Então, se você não consegue vencer essas coisas, alguma situação, um decreto de morte, algo que você não vê solução, pode ter certeza que nesse momento de oração e jejum, de procurar ao Senhor, Deus vai te dar a resposta. Amém? Que Deus abençoe o seu final de semana e que você possa ser abençoada com essa palavra. Hoje, a nossa devocional durou um pouquinho mais porque eu quis falar sobre Esther. Mas no próximo devocional a gente vai falar sobre outra mulher. E é surpresa, tá bom? Deus abençoe.